Na aula de hoje, então, viremos a diferentes correntes da aprendizagem, parte 2. Então, nossos objetivos: compreender as principais teorias e conceitos da psicologia e aplicação no campo da educação, analisar como os aspectos psicológicos influenciam o processo educacional. A psicologia como ciência, ela compreende o homem como ser biológico, psicológico, social e um ser acumulador de experiência. A psicologia da educação tem como objetos de estudo a aprendizagem e o desenvolvimento humano desde a infância. A psicologia se divide em vários tipos, com objetivos e objetos de estudos diferentes. Faz uso de diferentes metodologias, o que resulta em várias linhas de pesquisa e estudo, como nós já falamos na aula anterior. A psicologia apresenta diferentes linhas de compreensão dos processos pedagógicos e da prática pedagógica. Basicamente, os estudos buscam responder: todos aprendem da mesma forma? O tempo que levamos para aprender é algo e é ao mesmo tempo para todos? O ambiente influencia a aprendizagem? E voltamos com a mesma pergunta: é possível ensinar sem conhecer como o aluno aprende? Há 3 linhas, basicamente, de compreensão de como o aluno aprende. A primeira linha, ela é mais objetiva, né? Porque ela não considera o processo interno do sujeito quanto às outras, né? Ela não considera a consciência. Esta linha, que nós poderemos colocar o behaviorismo como o representante, ele considera mais os estímulos externos, né, como instruções, como planejamentos, materiais, como mais importantes para que os alunos aprendam, para que eles se mobilizem, para que eles tenham interesse em aprender. Então, o estímulo para o aluno vem de fora. É a linha que considera a consciência, ela já é mais subjetiva, né? O aprendizado vai depender de cada um. Então, como que cada um está aprendendo aquele conhecimento? Então, como que ele a motivação, ela não é só externa, a motivação também é interna, né? Qual é o interesse que ele tem em aprender aquele conteúdo? O estímulo externo contribui, mas ele tem que fazer uma elaboração interna para se interessar. E nós temos uma terceira linha, que é a linha do inconsciente, que aqui é a linha do Freud, né, da psicanálise. Então, essas são as 3 linhas da psicologia para a compreensão da aprendizagem, de como o aluno aprende, os tempos que eles levam para aprender. A escola nova. Na escola nova, na primeira aula, nós falamos naquele triângulo pedagógico, né? A escola nova, naquele triângulo, ela enfatiza a relação do aluno com o conhecimento. Para a escola nova, o centro da aprendizagem é o aluno. Tudo deve partir da participação do aluno. Por isso chamo de método ativo, escola ativa, né? Porque o aluno precisa participar do processo de ensino e aprendizagem e formação. Então, eles têm uma crítica aí à escola tradicional, que centrava o ensino na figura do professor e nas técnicas. E o aluno ficava de uma forma passiva, só recebendo o conteúdo
sem aprender a questionar e a pensar sobre o conteúdo que estava recebendo. Eles trabalham de duas maneiras, com o trabalho individual e o trabalho em grupo, né? Então, da Escola Nova é importante o trabalho em grupo, porque há uma discussão entre os alunos e isso favorece a aprendizagem. E a discussão é que o professor tem uma linguagem diferente do aluno e às vezes os alunos têm a mesma linguagem, então podem explicar para o outro aluno de uma maneira que o outro entenda com mais facilidade do que o professor explicar. É a escola ativa, né? Então a Escola Nova também conhecida como a escola ativa. E aí tem representantes aqui Montessori, De Crowley e Dewey. Então, aqui é a Escola Nova, né? O centro da aprendizagem é o aluno. O De Crowley, ele é o criador do método ativo. Significa atividade por parte do aluno. Centros que ele criou, que a sua marca é o centro de interesse, e prioriza o trabalho em grupo. Então, o De Crowley, ele era contrário à ideia da organização do currículo por disciplinas separadas, né? Então, para ele, você tinha que trabalhar com um centro, né, de interesse, definido pelos alunos, e aí sim, como que cada disciplina iria contribuir para a compreensão daquele tema que foi eleito pelos alunos. A Montessori era uma médica, né, e ela começou a trabalhar com crianças que tinham deficiências e ela percebeu que as crianças com deficiências, elas aprendiam algumas habilidades e ela passou a se questionar por que crianças consideradas normais, né, têm dificuldades de aprendizagem na escola. Então, ela vai também pensar nisso, né, de que a criança precisa participar do ensino. Precisa ter móveis adequados. Então, hoje, nas escolas infantis, que temos aquelas carteiras adequadas para a idade, é resultado de Montessori, né? Que ela dizia que as crianças tão pequenas não poderiam sentar naquelas carteiras tão grandes, precisavam de ser móveis mais apropriados para elas. Ela também desenvolve o método sensorial da criança aprender a tatear, tocar em coisas ásperas, coisas suaves, né? Experimentar o paladar de azedo, de doce, do ouvir, que teria que despertar no aluno esses sentidos, né? Do tato, do paladar, do olfato, do ouvir e do ver. Que isso são fontes de atividades, né? E que despertam o interesse do aluno. Ela organizava a sala de aula por cantinhos, né? Ela propõe organizar a sala de aula por cantinhos. Então, tem o cantinho da literatura, o cantinho do brinquedo, cantinho da matemática, vários cantinhos. E os alunos escolhem qual é o cantinho que ele quer naquele dia trabalhar. Então, claro que o aluno fica só no cantinho, conversar com ele, para ele experimentar. E depois tinha chamada a aula de linha. A aula de linha era quando, então, ela trabalhava os conteúdos que são necessários, né, para os alunos aprender. O Dewey. Dewey, ele vai trabalhar com a problematização, né? Então, ele vai dizer que para os alunos se envolverem numa atividade, eles têm que aprender a buscar as soluções, eles têm que aprender a pensar, eles têm que aprender a questionar, eles têm que aprender a participar da aula. Então, se não aprende a questionar, o aluno vai simplesmente reclamar que não vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas sem embasamento nenhum da crítica que ele está fazendo. Então, ele vai criar, né, um ensino baseado em soluções de problemas, em problematização. Então, se há uma problemática ali na localidade que está inserida a escola,
né? E aí, como que se busca a solução para isso? E eles vão embasar, né, toda a solução no conhecimento científico, que são os conteúdos de cada disciplina. Então, buscar, ensinar a pensar, a questionar, a buscar soluções, é mediado pelo conteúdo da escola. E a outra linha que nós temos é a psicologia e psicologia experimental. Aqui nós temos 3 representantes muito conhecidos hoje na escola, né, que é o Piaget e Emília Ferreiro. São as teorias cognitivistas, né, que são as teorias do construtivismo. Eles vão estudar cientificamente como o conhecimento é construído pela criança. Claparède é contemporâneo do de Crowley e da Montessori. Mas ele é o primeiro a construir uma psicologia da infância. Os outros autores, eles percebiam a importância do aluno participar, daí eles propuseram atividades para que o aluno fizesse, mas eles não estudaram cientificamente a criança. Então, o primeiro a fazer isso foi Claparède. E quem continua esses estudos é Piaget. E Claparède cria um Instituto Jean Rousseau, na Suíça, e Piaget vai dar continuidade aos estudos e vai estudar a criança cientificamente, através da experimentação e da observação. E aqui eles colocam que a necessidade, né, e o interesse que fazem com que a criança realize qualquer atividade ou ação. Faz crítica à ideia da escola centrada no professor, que isso deve ser afastada para a educação funcionar. O foco é o interesse do aluno. Como eu vou repetir aqui, criou o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, na Suíça, para o estudo da psicologia infantil, deixando um importante discípulo, que é Piaget. Construtivismo é uma palavra, né, muito que está ligada ao Piaget, porque o Piaget faz uma epistemologia genética. A genética aqui não tem a ver, como vários autores fazem questão de deixar claro, com a genética humana, mas com a genética do conhecimento, né, com a gênese do conhecimento. Como que o conhecimento começou a ser produzido. Então, para ele, a criança, o adolescente, para aprender, precisam passar por esses passos. Então, o conhecimento, ele é construído. Você não se apropria imediatamente do conhecimento, ele é construído por etapas. E que essas etapas, elas são a lógica que o aluno faz, as hipóteses que o aluno levanta para a compreensão daquele conhecimento. E essas hipóteses que o aluno levanta são as mesmas que o teórico daquele conhecimento científico fez. Então, ele passa como se ele reproduzisse em pouco tempo o método científico. A Emília Ferreiro, com base no construtivismo de Piaget, revoluciona a alfabetização. A alfabetização antes, a preocupação era como é que a gente alfabetiza melhor? Pelo método global ou pelo método indutivo? E ela vai dizer que o método não é tão importante se nós não percebermos qual é o processo que a criança faz para a compreensão do funcionamento do alfabeto da língua portuguesa, a compreensão e da apropriação da língua portuguesa, no nosso caso, da língua portuguesa. Então, ela vai colocando, né, que a criança vai se apropriando disso através de hipóteses. Então, veja, como que ocorre, né, a construção do conhecimento em Piaget?
Então, a construção do conhecimento em Piaget ocorre por um processo caracterizado por estágios, etapas de desenvolvimento cognitivo, estruturas cognitivas, que é igual a etapas de desenvolvimento cognitivo, que é igual a estágios cognitivos. Então, ele vai colocar a etapa sensório-motora, de 0 a 2 anos, etapa pré-operatória, de 2 a 7 anos, etapa operatória concreta, de 7 a 13 anos, e etapa operatória formal, que é quando eu já sou capaz de abstrair, né, o conhecimento, que é maior de 13 anos. Esta idade são aproximações, não é para ser levado isso aqui como algo rígido a ser seguido, até porque a infância modificou muito, né, com o advento da tecnologia. Mas ainda, mesmo que seja mais rápido, mesmo que as idades não sejam mais condizentes, as crianças ainda passam por esses processos. A Emília Ferreiro, então, para aprender a língua escrita, passa pela hipótese pré-silábica, que é quando a criança não percebe o som das letras. Uma garatuja tem uma ideia, ela escreve, né? Depois, quando ela começa a perceber o som das letras, é silábica. A silábica alfabética é quando ela começa a perceber que cada som tem 2 letras ou mais. A alfabética, quando ela já descobre como que a palavra é escrita. E depois, quando começa mesmo o processo de alfabetização, que é a ortografia, né, para conhecer as leis da ortografia. A tecnicista, nós já falamos ali um pouco, é o behaviorismo, que representa o ensino é centrado no professor e toda a aprendizagem está centrada nas técnicas de ensino, nas instruções que é dado para o aluno, mesmo que o aluno construa sozinho, né? Há uma crítica a isso, mas nós não podemos, às vezes, descartar. Às vezes, um aluno não tem uma autonomia para construir o seu conhecimento, ele precisa de que o professor diga para ele como que ele tem que fazer, até onde, até ele conquistar a sua autonomia. A crítica que se faz, né, ao behaviorismo e ao Skinner é que você pode educar essas pessoas a ficarem reféns da aprovação do outro. Então, eu só faço algo e me sinto seguro se o outro disser que eu fiz certo. Se o outro disser que eu não fiz certo, eu me sinto inseguro. Então, tem uma questão aqui do espelho, né? Que o problema, todo mundo critica o espelho do Narciso, né? Do Caligari, que falou isso, né? Mas o que nós temos que ter medo é do espelho da bruxa má, porque a bruxa má, ela vai para o espelho e precisa da aprovação dele para ver se ela é bonita ou não é bonita. Então, o desenvolvimento da autonomia do aluno é para que ele tenha consciência do que ele sabe fazer e do que ele não sabe fazer. Aqui nós temos o socio-interacionismo de Vygotsky, que nós vamos ter aí um tempo para trabalhar com mais calma sobre ele, né, em outras aulas, que é a formação do homem enquanto um ser social, a relação dialética entre o homem e a cultura, o homem como sujeito da aprendizagem, o desenvolvimento das características essencialmente humanas, né? O único ser que pensa e que é dono do pensamento e da linguagem é o ser humano. Os animais, eles só repetem, reproduzem, né? E o ser humano, ele pode planejar e replanejar. A humanista, que é com a ênfase no sujeito, a liberdade no pensamento e ação, a busca da felicidade e realização, empatia e envolvimento de professores, a psicogênese da pessoa. Nós temos como representante Neil, Rogers, Vallon e Freinet. Vallon nós também vamos trabalhar uma aula só com ele. Neil, ele faz uma criação da escola de Summerhill, que é a escola da liberdade. É onde as crianças vão ter liberdade para escolher o que estudar, como estudar e fazer um planejamento para o seu próprio desenvolvimento. A escola organizava-se em assembleias e reuniões. Tudo era decidido em assembleias e reuniões.
em conjunto, alunos, professores e funcionários. Liberdade, mas com regras definidas, mas essas regras são criadas entre alunos, professores e funcionários. Rogers é o autor da aprendizagem significativa. Então, ele diz: quando a aprendizagem é significativa, o aluno é capaz de avaliar suas competências, ele tem consciência do que ele não sabe, do que ele sabe e do que ele precisa saber. Para aí, são dispensados provas e exames, porque o aluno já tem consciência do que ele aprendeu. Vallon, a questão da afetividade, da emoção, ele estuda isso cientificamente. E ele tem uma grande contribuição, que é a afetividade, que nós vamos ver isso em uma aula. Que a afetividade não é só você falar com doçura com o aluno, né? Mas é mostrar para o aluno que você está interessado no processo de desenvolvimento dele, né? Que você é parceiro no processo de aprendizagem. E isso tem mostrado que quando o aluno tem uma relação afetiva com o professor, o aprendizado vai tem um êxito muito maior. E o Freinet tem, ele contribui muito com as aulas passeios, né? O livro da vida, o jornal, correspondência entre escolas, outras atividades que o professor dá como condições para que o aluno se desenvolva, para que o aluno coloque no papel, que ele faça debate, diálogos com o conteúdo científico, né, que ele está aprendendo. Então, foi o nosso objetivo de hoje, compreender os principais teóricos do século XX que colocam o aluno no centro da aprendizagem. E o estudo, né, aí do Piaget, da Emília Ferreira, o estudo científico de como que o conhecimento é construído pela criança. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.